Olá, vamos dar início à aula de Análise Química 3, vídeo aula número 2, com o tema Potenciometria e Titulação Potenciométrica. Então vamos lá para o conceito inicial importantíssimo que é pH. Né? É um termo que expressa a intensidade da condição ácida ou básica, ou seja, alcalina, de um determinado meio. É definido como o logaritmo decimal da concentração efetiva ou atividade de íons, tá? Ou seja, troca de íons, é uma diferença de potencial, mais conhecida como FEM, né? Ou seja, força eletromotriz. pH, então, é menos log da concentração de hidrogênios, né? Concentração de hidrogênios livres, né? Concentração de hidrogênio iônica. E, por consequência, POH é menos log da concentração hidroxigeniônica, tá? Concentração de hidroxila livre. Portanto, pH mais o POH, a soma dos dois, eu vou ter um resultado de 14, total. Como o valor de pH está relacionado à constante ou grau de equilíbrio da água, sempre em função da água, o valor do pH pode variar de 0 a 14, então a faixa do pH é 0 a 14. E uma solução pode se apresentar como neutra, tá? Ácida ou básica, 7 neutro, abaixo de 7 ácida, acima de 7 básica ou alcalina. Tá? Portanto, aqui nós estamos vendo o H+, né? A concentração de H+, sendo igual à concentração de OH-, tá? Então, aqui nós temos o equilíbrio, o grau de equilíbrio da água, é a quantidade de H+ elevado ao quadrado, devido à quantidade de hidrogênios livres, né? Portanto, como o pH é de 0 a 14, nós temos a 10 elevado a menos 14, né? A potenciação, é igual à concentração de H+ elevado ao quadrado, devido à quantidade de hidrogênios, ok? Fazendo o cálculo aqui, eu tenho que a concentração aqui hidrogeniônica, a concentração de hidrogênio é igual a 10 elevado a menos 7, porque eu pego aquele menos 14 e divido pela quantidade da potência de hidrogênios. Então, 14 dividido por 2 eu tenho 7, menos 14 dividido por 2 eu tenho menos 7. Ou seja, se eu sei que pH é menos log da concentração de H+, hidrogênio iônica, então menos log de 10 a menos 7, que é a concentração de H+, né? Lembrando que log da potência na base 10 é o valor da potência, tá? Então tem o menos 7 com menos, que está aqui no menos log, eu vou ter o resultado de pH igual a 7. Tá? Por isso que o pH da água é neutro, pH 7. Vem dessa expressão, né, matemática. Ok? Observando aqui a faixa, então nós temos de 0 até 7, né, o pH, o 7 é neutro, abaixo de 7 nós temos aqui ácido, e acima de 7 até o valor máximo de 14 é o alcalino, né, ou básico. Tá? Então, medida de pH. Então, como é que eu faço essa medição de pH em laboratório com fins de titulação potenciométrica? Né? A determinação do pH é feita eletrometricamente, né, com a utilização de um potenciômetro e eletrodos. Então, eu uso o potenciômetro, chamado de medidor de pH, né, e eletrodos que vão fazer a migração, a troca de elétrons, tá? Principalmente o H+, ok? Que é o que vai me dar a concentração de H+, na realidade, fazendo a leitura em milivolt, e o aparelho, que é o medidor de pH, vai converter em pH, ok? Na unidade. Ok? Então, vamos agora observar agora os tipos de eletrodos, para fazer a medição do pH, né? Ou de milivolt no equipamento. Ele lê tanto a escala de milivolt como pH. Então, nós temos aqui o primeiro, é o eletrodo de vidro, né? Ele tem a haste recoberta com cloreto de prata, então é a haste Ag mais AgCl, tá? Então ele tem uma camada de cloreto de prata e a haste dele, tá, é de prata. Tá? O eletrólito que nós vamos usar aqui, tá, é uma solução que vai dentro
do eletrodo, ele é HCl01 ou 1 mol por litro, ou pode ser utilizado também uma solução tamponada, uma solução tampão de cloreto, geralmente cloreto de potássio. Tá? O uso específico dele é direto para pH. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, né? Okay? Um exemplo de eletrodo de vidro. Né? Ele tem a parte inferior, onde vai estar a membrana, né? Que vai ter a troca de elétrons. Nessa região é que nós vamos ter, que vai ter que estar imerso na solução para poder ele fazer a leitura. Então, aqui dentro eu tenho a haste de prata recoberto com cloreto de prata internamente e o eletrólito aqui dentro, que pode ser HCl ou a solução tamponada de cloreto, que geralmente é cloreto de potássio. Então, esse é o eletrodo de vidro. O próximo aqui, nós temos um eletrodo, nós temos aqui um eletrodo de referência, que ele trabalha em conjunto com o eletrodo de vidro. Então, o eletrodo dele, para a haste de prata, tem dois tipos de eletrodo de referência. Tá? O eletrodo de referência tem para a haste de prata, a gente usa eletrodo de KCl 3 mol por litro, ou para a haste de platina, né, que nós chamamos de eletrodo de referência de calomelano, a haste de platina é KCl01 ou 1 nec por litro. Tá? O uso para esse tipo de eletrodo, ele pode ser usado juntamente com o eletrodo de vidro, ok? Para medição também de pH, potencial de oxirredução, que a gente chama-se de POR, né? E espécies iônicas específicas, as quais se baseiam na medida de diferença de potencial entre o eletrodo específico, que é aquele eletrodo de vidro, e o eletrodo de referência. Então, ele pode trabalhar combinado, né, em conjunto. Tá? Em conjunto, o eletrodo de vidro com o eletrodo de referência. Tá? O eletrodo de calomelano é recomendado com amostras contendo qualquer das seguintes características, tá? Diferente do eletrodo de vidro. Tá? Então, é para soluções ricas em proteínas, soluções contendo sulfetos, tá? E soluções contendo ácido fluorídrico, que ataca o vidro. Então, tem que ser um eletrodo específico. Tá? Ele tem uma abertura na parte superior, na lateral, para enchimento. E é aqui nessa abertura que eu vou colocar o nosso eletrólito, que pode ser ou KCl 3 mol por litro, se a haste central aqui for de prata, né, recoberta com cloreto de prata, que aí já é a G/GCl, ou a haste de platina, que aí é o de calomelano, recoberta com pasta de mercúrio, aí é HG2Cl2. Tá? O eletrólito vai diferenciar em relação à haste, se é a haste de prata ou de platina, que é do calomelano, que é o eletrólito. Tá? E nós temos aqui na ponta um elemento de referência, tá? Que justamente é aqui onde vai estar a pasta ou de mercúrio, tá? Ou de cloreto de prata, dependendo da haste que você que é específica do eletrodo de referência. Tá? E aqui embaixo temos a junção ou diafragma, que é aqui onde vai fazer, a solução tem que estar imersa, né, nessa junção ou diafragma, que é aqui que vai fazer a troca de elétrons, né, que vai fazer a leitura do pH. Ok? Só que tem restrições para esse tipo de eletrodo. Tá? Os eletrodos de calomelano produzem uma referência muito boa, tá? A temperatura constante, sem problema nenhum, mas apresenta menos estabilidade com mudanças de temperatura que os eletrodos de prata. Então, se tiver um trabalho, né, de medição de pH, onde vai ter uma temperatura alta ou a variância de temperatura muito brusca, o ideal é trabalhar com o de prata. Tá? No caso, se você for trabalhar com o de calomelano em temperatura acima de 60 graus, ele já fica inutilizado. Então, tem que trabalhar com temperaturas constantes, de preferência a temperatura ambiente. Tá? Então, apresenta menos estabilidade com mudança de temperatura que os de eletrodo de prata. Tá? Cloreto de prata e acima de 60 graus ficam avariados. Tá? Então, cloreto de prata, a pasta de cloreto de prata com a haste de prata, pode-se trabalhar com variação brusca de temperatura e temperaturas altas. Agora, de mercúrio tem essa restrição,
que é acima de 60 graus ou trabalhando com variações bruscas de temperatura, ele se torna variado e aí não tem, já dificulta a leitura ou você não mais consegue fazer a leitura com esse tipo de eletrodo. Temos agora o terceiro tipo de eletrodo, que chama-se eletrodo combinado. Tá? O nome combinado é referente ao quê? Ele é uma mistura de particularidades do eletrodo de vidro, tá? Com o eletrodo de referência. Tá? Então ele tem uma abertura também lateral para enchimento com tampa, né? Lateral, onde aqui nós vamos colocar, através de uma pipeta de pastel ou seringa, o nosso eletrólito. Neste caso aqui o eletrólito dele é o KCl 3 mol por litro. Tá? O uso é para pH, então ele faz os dois tipos, ele lê pH e vai fazer também as leituras que o eletrodo de referência também vai fazer. Também para soluções viscosas e suspensões coloidais. Tá? Ele vai ter uma haste de cloreto de prata, recoberta de cloreto de prata, e a haste é de prata. Tá? O eletrólito aqui é o KCl 3 mol por litro. Nós temos aqui o elemento de referência, a junção, neste caso, é na lateral, e tem um elemento sensor de pH, que é a membrana que fica na parte inferior. Tá? Esse tipo de eletrodo, tá? Esse que é o combinado, tá? Ele tem a junção, que é um ponto esbranquiçado que fica aqui na lateral. Aqui embaixo temos a membrana, então a solução tem que estar recoberta para fazer a leitura, tá? Nessa junção e também na membrana inferior. Okay? Aqui dentro nós temos a haste de prata, tá? Com a pasta de cloreto de prata em volta, e dentro nós temos aqui o KCl 3 mol por litro. E nós temos uma abertura, né? Uma abertura aqui na parte superior, que é aqui que nós vamos adicionar o nosso eletrólito, que é o cloreto de prata, cloreto de potássio, 3 mol por litro. Okay. Bom, então, continuando aí a parte de eletrodo, temos agora as especificações. Eletrodo na parte inferior, onde é que vai ter a migração de elétrons ali, a troca de elétrons, para fazer, que vai nessa migração aqui vai ser, o equipamento vai ler em milivolt, vai transformar em pH. Tá? A membrana, que é a parte inferior, ele é composta de 72% de óxido de silício, tá? 22% de óxido de sódio e 6% de óxido de cálcio. Tá? Então, a troca catiônica vai ser nessa superfície inferior, lá na membrana. Tá? Da membrana de vidro é o que causa a diferença de potencial. É essa diferença de potencial que vai ser lida em milivolt, que o aparelho, o medidor de pH, vai transformar em medição de pH. A membrana de vidro é permeável, né? Quase que exclusivamente a cátions univalentes, ou seja, com carga mais 1, sobretudo o H+, né? Onde os íons H+, penetram no vidro dessa membrana, deslocando o íon sódio. Onde que está os íons sódio? O Na+, vai estar lá na membrana, faz parte da composição da membrana, né, de vidro, causando a diferença de potencial. É essa diferença de potencial que o eletrodo, que o aparelho vai ler em milivolt. Né? Ânions têm tamanho maiores que os cátions e apresentam repulsão por parte do oxigênio da membrana, dificultando a sua penetração. Veja que aqui é a composição da membrana. Nós temos o silício, o oxigênio e os cátions. Né? No caso aqui o cátion é o hidrogênio, que está interagindo com a membrana, né? Com o sódio da membrana, ok? E o oxigênio que está aqui juntamente com o silício, é que vai fazer a repulsão dos ânions. Com isso, vai evitar que entre ânion para dentro da membrana, fazer a interação e só passe a parte positiva. Tá? E essa parte positiva é H+, né? São o átomo univalente, com carga mais 1. Tá? O sistema medidor de pH, né, consiste de um potenciômetro, que é chamado de aparelho medidor diferença de potencial. Tá? O aparelho é verificado ajustado, né? Então a calibração do equipamento é feita por órgãos oficiais, né?
E dentro do laboratório, nós fazemos a verificação do equipamento, né? Então, o aparelho é verificado, ajustado, de acordo com os valores referenciados em cada solução de verificação, tá? Para que se conclua, o ajuste é então verificado em 2 ou mais pontos, tá? Normalmente, utiliza-se tampões de pH 7 e 4. Então, nós temos aqui, tá? Geralmente, são 2 soluções. Nós temos aqui o tampão, solução buffer, tampão pH 4, ok? Temos aqui a solução tampão buffer, né, de pH 7, ok? Então, geralmente é no pH 7 e no pH 4 que se faz a verificação. E, às vezes, a metodologia pede também para se fazer, tá, em tampão buffer pH 10, tá? Então, o 7 se faz, o 4 se faz, tá? Às vezes também o método fala no pH 9, tá? E, às vezes, e no lugar do 9, às vezes se utiliza o pH 10, dependendo da faixa que você vai trabalhar da tua amostra, ok? Para fazer a leitura. Ok? Então, o aparelho é verificado, ajustado de acordo com os valores referenciados em cada solução de verificação, para que se conclua o ajuste é então verificado em 2 ou mais pontos, conforme eu já comentei anteriormente. E normalmente são naqueles pHs, os 7 ou 4. Uma vez verificado e atendendo às tolerâncias, onde que está esses valores aqui de X mais ou menos Y? Vai estar no certificado de análise da solução, tampão buffer, tá? Tanto pH 7, vai estar lá 7 mais ou menos Y, e vai estar lá 4 mais ou menos Y, o valor da tolerância, tá? Das soluções tampão, estará pronto para uso. Então, uma vez eu ajustei pH 7, pH 4, se necessitar pH 9, e se necessitar também uma outra medição no pH 10, o aparelho já está pronto para uso, para fazer as medições das minhas amostras, tá? A leitura do aparelho é feita em função da leitura da tensão, usualmente em milivolts. Então, o aparelho lê em milivolts, que o eletrodo gera quando submerso na amostra, tá? Lembrando que a área é a membrana, a parte inferior, tá? A intensidade da tensão medida é convertida para uma escala de pH, que é naquela faixa de 0 a 14. O aparelho faz essa conversão, tendo como escala usual 0 a 14, pH, com precisão mínima de 0,1 unidade de pH e no máximo de 0,001 pH, ou seja, nós temos uma precisão, tem aparelhos que podem ler com uma casa decimal e aparelhos que podem ler até a 3ª casa decimal de pH. Tá? Então, temos aqui os modelos, o primeiro aqui é o de bancada, né, específico de bancada, onde eu tenho aqui o eletrodo e paralelo a ele, tá, eu tenho um medidor de temperatura, tá? Por quê? Porque pH é em função a uma determinada temperatura. Então, tenho aqui o sensor de temperatura, que automaticamente ele vai fazer a leitura da temperatura da amostra e vai converter o pH a uma determinada temperatura, que previamente se já fez a verificação também nessa temperatura específica. Esse é o de bancada, laboratório. Temos o portátil, que pode ser utilizado tanto em laboratório como na área, tá? E temos o tipo caneta, tá? Que é específico para a utilização em área, tá? O portátil também tem o sensor de temperatura e o tipo caneta também tem o sensor de temperatura interno, tá? Então ele vai fazer a leitura do pH ou do milivolt e ele já tem um sensor interno de temperatura que é para fazer a correção do pH a uma determinada temperatura. Continuando aqui, vamos agora falar das interferências, tá? Quais são as interferências que pode acontecer na minha análise ou na minha verificação do equipamento, tá? A primeira é a temperatura. Então, é primordial eu fazer o ajuste, tá? Fazer a leitura da temperatura. Por isso que eu tenho que ter o sensor de temperatura no meu equipamento. Agora, tem equipamento, se eu não tiver o sensor de temperatura no meu equipamento, aí eu faço o inverso, eu tenho que ajustar a temperatura de medição da minha amostra ou da minha solução tampão que eu vou fazer a verificação. Então, eu tenho que adequar ela àquela temperatura, colocando no banho e chegando naquela temperatura, aí eu posso fazer a leitura automaticamente, tá?
Outro item de interferência é, em pH maior que 10, ocorre interferência da atividade de sódio, causando resultados mais baixos. Então, a pH 10 também ocorre uma interferência. Então, por isso que se eu tiver amostras ou fazer leituras com pH acima de 10, eu tenho que solicitar um eletrodo específico para leituras acima de 10, pH 10. Tá? A qual pode ser contornada com o uso de um eletrodo de vidro projetado para minimizar esse erro. Então, eu tenho que adquirir um eletrodo específico para medições de pH acima de 10. Também o contrário, tá? Em meios com pH menor que 1 também ocorre interferência. Tá? Então, não posso usar o eletrodo comum. Tá? O eletrodo de vidro padrão produz resultados maiores que os reais, havendo necessidade de especificação do eletrodo próprio. Então, eu também tenho que solicitar para medidas abaixo de o eletrodo ou de vidro ou de referência ou combinado, mas específico para leituras abaixo de pH 1. Ok? Outro item são os padrões, tá? Que nós chamamos de solução tampão. Tá? Então, nós temos aqui solução tampão de pH 1,68. Veja que é sempre a temperatura de referência, né, para eles é 25 graus Celsius. Tá? Eu também tenho solução tampão de pH 4, tá? pH 6,86, solução tampão 9,18 e tampão 10,01 e solução tampão pH 12,45. Tá? Como é que eu preparo essas soluções? Tá? Então, tanto eu posso comprar no mercado, como eu posso também preparar no laboratório. Reagente de grau analítico, segundo a AFA, Standard Methods. Tá? Ok? Secagem em estufa de 110 a 130 por 2 horas, antes da pesagem. Somente se eu for utilizar para preparar os tampões, se for o fosfato monobásico de potássio, que é o KH2PO4. Aí eu preciso fazer a secagem. E os demais sais para que eu vou utilizar para preparar os tampões. Os outros sais eu não preciso fazer a secagem, eu só preciso deixar desde a noite anterior, tá, até o dia posterior, dentro do dessecador, a massa, o produto dentro do dessecador, o reagente dentro do dessecador. Já é o suficiente, não precisa a secagem. Exceto o KH2PO4, que aí eu preciso fazer a secagem por 2 horas na faixa de 110 a 130 graus Celsius. Tá? Na preparação dessas soluções deve ser usada água destilada ou ionizada, também é outro fator importantíssimo, com condutividade menor que 2 microohms por centímetro. Então tem uma especificação para a água, não posso preparar com qualquer água, tem que ser até, né, menor que 2 microohms por centímetro. Essa é a condutividade, tá? É o teor de sólidos dissolvidos, né, nessa água. Então tem que ser uma quantidade muitíssimo baixa, praticamente quase zero. Tá? A temperatura é de 25 graus, então é 2 microohms por centímetro, né, na temperatura de 25, essa é a condutividade da água. Tá? Contendo uma gota de solução saturada de KCl para cada 50 ml. Então, se eu for preparar um tampão, tá, que estiver na faixa de 6 e 7, tá, além disso, eu tenho que colocar uma gota de solução saturada de KCl para cada 50 ml de solução preparada. Tá, para dar uma estabilizada nela. Manutenção e limpeza. Então, agora vamos para o item de manutenção e limpeza do meu sistema, do meu equipamento, dos meus eletrodos. Tá? A membrana de vidro deve sofrer uma hidratação de sua superfície para que o eletrodo funcione regularmente, chamado de erro de hidratação. Em hipótese nenhuma eu posso comprar um eletrodo e já utilizar automaticamente. Vai ter o chamado erro de hidratação. Então tem que fazer um preparativo preparar esse eletrodo para depois, posteriormente, eu poder usar. Tá? Então não posso adquirir e usar instantaneamente. Tem que fazer um preparo anterior. Tá? Antes que o eletrodo comece a ser usado, a sua membrana é imersa em uma solução ativante que nós chamamos de HCl 1 mol por litro. Então, eu tenho que colocar ela em uma solução de HCl 1 mol por litro e deixar ela por 24 horas imersa, né, o eletrodo por 24 horas na solução de HCl 1 mol por litro. O tratamento é completado pela imersão da membrana em água destilada ionizada. Depois das 24 horas, tá, retiro do ácido clorídrico 1 mol por litro e vou deixar ela o eletrodo
em água destilada ou ionizada, aí eu deixo ela imersa por 48 horas. Tá? Então deixo lá a membrana imersa lá no becker, coloco água e deixo por 48 horas depois do tratamento ácido. Ok? Esse tratamento assegura a formação de uma camada de gel, que vai estar lá na membrana, na parte inferior do eletrodo, sobre a superfície que garante a hidratação da membrana. Então eu só posso usar eletrodo com hidratação na membrana. Tá? Sem isso, já vou ter erro de resultado, erro analítico. Tá? Continuando o item de manutenção e limpeza, tá? Nós temos agora que os eletrodos de vidro são suscetíveis à diminuição de sensibilidade. Então, com a utilização dos mesmos, dos eletrodos, ele começa a ter o quê? Diminuição de sensibilidade da leitura. Ou ele pode demorar para fazer leitura, ou pode começar a ter erros de leitura. Tá? Resposta lenta e erros de leitura das soluções tampão, devido a riscos e arranhões, também pela utilização. Tá? Deteriorização ou acúmulo de resíduos sobre a superfície de vidro. Então, se tiver também um acúmulo de sujeira, tá? Principalmente na membrana e na junção da leitura, no caso do combinado, e aí ele começa a ficar lento a leitura ou também o erro de leitura. Aí eu preciso fazer um rejuvenescimento, tá? Que é um tratamento, tá? De tais eletrodos, pode ser feito através do tratamento cíclico ácido-álcali. Tá? Então, com ácido e com a base, que consiste na imersão do sensor em HCl 0,1 NEC por litro, tá? E em seguida NaOH 0,1 NEC por litro. Então eu posso pegar meu hidróxido de sódio, tá? 0,1 NEC por litro, essa é a solução que eu vou fazer minha imersão, eu vou deixar 5 minutos em cada, tá? E eu também tenho meu ácido clorídrico 0,1, tá? NEC por litro. Ah, então, vou primeiro deixar 5 minutos no ácido e depois 5 minutos na base, né, no hidróxido de sódio. Okay? Repetindo o tratamento mais 2 vezes. Então, tem que fazer repetição com ácido, primeiro ácido, depois base. Tá? Faço uma vez, depois repito mais 2 vezes. Tá? Se o tratamento cíclico ácido-álcali falhar, aí eu vou fazer a imersão do sensor em solução ácida de fluoreto de potássio. Então, temos aqui a solução ácida de fluoreto de potássio. Então, caso falhar, ou seja, eu fazer a limpeza ácida, depois alcalina, isso uma vez, depois mais 2 vezes, e for fazer a medição e vejo que está demorando para fazer a leitura do pH, ou está tendo erro de leitura na hora de fazer a verificação, eu ainda faço uma limpeza, tá, com o fluoreto de potássio, no meio ácido. Tá? Ok? E aí eu vou deixar ele por quanto tempo? Vou deixar ele por 30 segundos, tá? Imerso lá a membrana e aquela parte da junção, por 30 segundos na solução de fluoreto de potássio em meio ácido. Depois do tratamento de rejuvenescimento, vou manter o eletrodo também imerso em solução tampão de pH 7 durante uma noite. Então, faço isso durante o dia, deixo à noite, depois que fazer deixar imerso em fluoreto de potássio ácido, aí eu deixo em tampão 7 até o outro dia. Tá? Esse é o sistema de tratamento para poder eu recuperar meu eletrodo. Continuando ainda no item limpeza, manutenção e limpeza, os defeitos de lentidão da resposta e leitura variável associados ao eletrodo de referência, falando agora já o eletrodo, aquele que eu uso junto com o eletrodo de vidro, são normalmente devidos à obstrução da junção. Veja que o eletrodo de referência, ele tem a parte inferior, ele tem a junção do lado direito e do lado esquerdo. Tá? São normalmente devidos à obstrução da junção. Esta pode ser desobstruída pela aplicação de sucção à ponta do eletrodo. Então, eu posso pegar uma bomba a vácuo e fazer uma sucção, né, na ponta do eletrodo para poder fazer essa desobstrução. No caso do eletrodo de referência, tá? Ok? Ou possua fervura em água destilada ou deionizada até quando for aplicada a sucção e o eletrólito flua livremente. Então, você vai ver, então vai fazer sucção, água quente, né? Água quente, água deionizada ou destilada. Sucção, aí até a hora que você, na hora de fazer a sucção, vai ver que internamente o teu líquido, o eletrólito, ele vai se movimentar, ou seja, isso indica que houve a desobstrução do seu eletrodo
de referência. Então, já pode ser utilizado. Caso contrário, ele já está inutilizado. Quando não estão sendo utilizados ou após a sua utilização, os eletrodos devem ser mantidos imersos em solução cuja composição depende do tipo de eletrodo. A solução tampão 4 é utilizada para o eletrodo de vidro e cloreto de potássio KCl saturada 3 mol por litro para o eletrodo combinado e eletrodos de referência. Então, na hora que eu não estou utilizando para fazer a medição, eu coloco no beck uma solução de KCl 3 mol por litro, tá? Isso para os eletrodos de calor melano, tá? E os eletrodos combinados, tá? E o eletrodo de vidro eu deixo imerso em solução tampão buffer pH 4, tá? Isso eu chamo de solução de repouso. Então, enquanto não está sendo utilizado, eu deixo numa solução de repouso, no beck, e os eletrodos imersos nessa solução, tá? Enquanto não está sendo utilizado. Chama-se de solução de repouso. Vamos agora para o item verificação do instrumento / equipamento. Agora vamos para as verificações, tá? A frequência de verificação do eletrodo medidor de pH depende da frequência de medições e da qualidade do instrumental. Tá? No caso das medições serem feitas ocasionalmente, verificar o instrumento, o equipamento, antes do uso. Tá? Então, sempre antes do uso do equipamento, tá? Eu faço a verificação. Lembrando, nos tampões buffer, pH 7, 4, 9 ou até o 10. Tá? Então, primeira etapa é ligar o equipamento e iniciar o processo após 30 minutos. Então, eu não posso fazer nenhuma leitura nem verificação assim que eu ligar o equipamento. Eu tenho que aguardar pelo menos a estabilização dele ligado por 30 minutos. Antes do uso, lavar os eletrodos com água destilada e ionizada, absorver o excesso da água com papel absorvente macio, para evitar que eu risque, né, ou inutilize meu eletrodo. Então, papel absorvente macio. Selecionar no equipamento a temperatura de medição para os tampões e a amostra. No exemplo aqui, 25, pode ser 20, tá? Pode ser 20, mais utilizado é 20 e 25. Então, eu tenho que pegar o equipamento, tá? E teclar lá, na verificação, o ajuste de temperatura. Então, o equipamento já está ajustado na temperatura de leitura, tanto do meu tampão, que é o meu padrão, como na leitura da amostra. Se o equipamento não possui um sensor de temperatura, tá? Aquele sensor metálico, tá? Ajustar as temperaturas, tanto nos tampões como da amostra, para a temperatura de medição, especificada para os tampões ou especificada para o método de análise. Então, eu tenho que acondicionar minha amostra, se não tiver o sensor de temperatura, eu tenho que acondicionar minha amostra e meus padrões àquela temperatura que eu vou fazer a medição. Tá? Então, eu tenho que colocar ele num banho, fazer a medição com termômetro externo e quando atingir a temperatura, automaticamente já fazer a leitura, fazer a verificação e a leitura da minha amostra. Introduzir os eletrodos na primeira solução tampão. Então, sempre a primeira solução a ser verificada é a tampão 7. Esse é primordial. Então, primeiro se trabalha com a 7 e vou corrigir o desvio lateral se necessário. Tá? Geralmente tem uma tecla ou um botão onde eu vou fazer o ajuste desse pH. Tá? Se ele já tiver ok, beleza. pH, o que é? Que leitura ele vai ter? É o 7, mais ou menos a faixa da tolerância que vai estar lá no certificado da minha solução. Ok? Já acompanha ele. Então, eu ajusto se necessário, verifico lá no meu certificado de análise e verifico lá qual é a tolerância. Então, se lá está especificando 7 mais ou menos Y, vou trabalhar, vou ver se o equipamento chegou nesse resultado. Se não chegou, eu vou lá no sensor, né, no botão ou na tecla e vou ajustar para essa faixa de leitura. Tá? Vou remover o eletrodo do primeiro tampão, que foi o 7, enxaguar com água destilada, ionizada, enxugar com papel absorvente macio, da mesma forma, sempre a leitura dele seco, para não ocorrer a contaminação das meus tampões e da minha amostra. Tá? Vou selecionar uma segunda solução tampão, cujo pH situe-se próximo, mais ou menos 2 unidades do pH da amostra. Então, primeiro é o 7. Depois eu vou trabalhar com o pH mais ou menos numa faixa que varia de 2, da minha leitura da minha amostra. Então, se eu for trabalhar com uma amostra ácida, vou fazer a leitura do tampão 4. Se eu for trabalhar com uma solução alcalina, básica,
vou fazer com o próximo ajuste com tampão 9. Então, ou 7, ou primeiro 7, depois 4, né, ou 9. Dependendo da faixa que se situe o pH da minha amostra. Então, essa que é a referência. Vou introduzir o eletrodo na segunda solução, ou na 4 ou na 9, e corrigir o desvio se necessário. Novamente, vou lá no botão ou na tecla e vou corrigir de acordo com o resultado que vai estar lá. 9 mais ou menos Y, ou 4 mais ou menos Y, que vai estar lá no meu certificado de análise, do meu tampão, da minha solução tampão buffer. Tá? Remover o eletrodo do segundo tampão, vou também enxaguar com água ionizada ou destilada e vou secar com papel absorvente macio, o mesmo procedimento que eu fiz para o pH 7. Caso necessário, às vezes a metodologia pede para você ajustar com terceiro o tampão, tá? Introduzir o eletrodo na terceira solução tampão, mas cujo valor seja cerca de 3 unidades, diferente do segundo tampão. Então tem que ter pelo menos uma variância, né, uma variação de 3 unidades do segundo tampão que eu te dizei, ou do 4 ou do 9, mas cujo valor seja cerca de 3 unidades. Por exemplo, segundo tampão, se eu utilizei o segundo tampão pH 4, né, portanto, eu vou utilizar o terceiro tampão com 3 unidades de diferença, eu usaria o tampão qual? O tampão 7. Mas eu já usei o tampão na minha primeira leitura. Então, o que é que eu vou fazer como uma segunda leitura? Então, eu vou fazer a segunda leitura baseado na referência do 7. Então, eu vou pegar o 7 e somar mais 3 unidades. Então, qual vai ser essa terceira solução? Eu vou pegar o tampão 10. Então, eu vou fazer a medição do tampão 4, 7 e do tampão 10. Se o tampão não apresentar a informação da tolerância, que às vezes o que você compra no mercado já vem com o certificado de análise e vem lá com a tolerância. Mas você pode fazer essas soluções em laboratório, desde que seja com os reagentes, né, específicos e altamente puros, tipo padrão primário. Tá? Então, mas lá você não vai certificar ela. Então, qual é a tolerância que você vai usar? A leitura deve ser correspondente ao pH do tampão para a temperatura do teste, com uma precisão de 0,1, mais ou menos 0,1 pH. Então, se não tiver o resultado da tolerância, tá, as soluções que você prepara em laboratório, você vai adotar na precisão de mais ou menos 7,1. Então, na hora de ajustar o equipamento, se for um tampão pH 7, então a faixa vai ser de 6,9 até 7,1 pH. Então, agora, continuando ainda a medida do pH da amostra, tá? Então, agora eu vou fazer a leitura do pH da amostra. Então, vou agitar levemente a amostra, ok? Lá no becker, manualmente ou com o auxílio do agitador magnético, para interagir, tá? Ela interagir junto com o meu eletrodo, tá? Ambientar junto com o meu eletrodo. Vou introduzir o eletrodo na amostra e estabelecido o equilíbrio, né, com essa interação, fazer a leitura do pH, já faço a leitura direta, espero estabilizar e aí vou já no leitor, na tela e já vejo lá qual é o resultado da leitura direta do meu pH. Em amostras tamponadas ou de elevada força iônica, tá, são soluções altamente iônicas, condicionar o eletrodo mantendo-o imerso por 1 minuto. Então eu deixo ele por 1 minuto para condicionar o eletrodo na minha amostra. Numa porção de amostra, depois eu vou enxugar com aquele papel absorvente, né, macio, e vou imergir numa nova porção de amostra. Então, primeiro eu coloco lá, deixo ele interagindo por 1 minuto, depois retiro, coloco uma nova porção de amostra, tá? Aí é essa que vai valer como leitura da minha amostra, tá? Uma nova porção, e aí eu vou ler o pH. Em amostras agora já diluídas, tá? Pouco iônicas, né? Pouco tamponadas também, ou iônicas, eu vou imergir, né, o eletrodo ou os eletrodos, por quê? Porque eu posso usar o sistema de referência junto com o eletrodo de vidro em 3 ou 4 porções de amostra. Então, eu vou fazer isso já de 3 a 4 vezes, né, retirando e acondicionando ele de 3 a 4 vezes. Ok? Sucessivamente. E por último, aí na 4ª ou 5ª vez, vou tomar essa nova porção como a medição direta do meu pH. Tá? Então, vou fazer esse condicionamento de 3 a 4 vezes. Na 4ª ou 5ª vez,
aí que eu vou considerar como leitura do meu pH. Vou lavar os eletrodos com água destilada ou deionizada, vou enxugá-los com papel absorvente macio, já vai estar pronto para a nova leitura. Tá? Agora vamos para o item titulação potenciométrica. Tá? Uma vez já fiz todo o meu preparo do meu eletrodo, do meu equipamento, verificação, limpeza, agora, agora tenho condições de deixar meu equipamento tá ok, tanto o eletrodo como o medidor de pH, e agora vamos para a titulação potenciométrica, que é a minha análise. Tá? Na titulação potenciométrica, também chamada de potenciometria relativa, mede-se a diferença de potencial, que nós chamamos de ou força eletromotriz, que nós chamamos também de FEM, da célula, no curso da titulação. As titulações são acompanhadas de variações bruscas de concentração nas imediações do ponto de equivalência. Então, nós vamos ter lá no ponto de equivalência, porque vai estar ocorrendo uma reação, nós vamos ter lá variações bruscas de pH ou milivolt, pode ser lido em milivolt ou pH, o que provoca uma variação brusca do potencial do eletrodo, indicador, e, portanto, também a FEM da célula. Com isso que vai fazer essa geração de potencial e vai ser lido em milivolt, que o equipamento vai transformar, fazer a leitura em pH, ou já faz direto em milivolt. São realizadas sucessivas medições da FEM, da célula, que é a força eletromotriz, sendo cada uma delas após a adição de um certo volume constante da solução titulante, que eu vou colocar na bureta. Minha amostra vai estar lá no agitador magnético, num becker com a agitação magnética, eu vou lá na bureta, adicionar X volumes da minha solução, que vai reagir com a minha amostra, e o eletrodo, juntamente com o sensor de temperatura, vai passar essas informações para o meu equipamento em milivolt, que eu posso também já ler direto em milivolt ou em pH. Com essas variações de volume em milivolt ou pH, eu consigo achar meu ponto de equilíbrio, meu ponto de equivalência, achar o volume médio, e por 3 metodologias, eu posso achar a concentração da minha amostra. E quais são elas? A seguir, relaciona-se esses potenciais, que eu acabei de falar, ou pH ou 1 milivolt, com o volume da solução titulante consumida, aquela que eu adicionei na bureta, que eu chamo de, que tem que ser solução padrão, tem que ser uma solução padronizada, com fator de correção, concentração real. E através desses dados, pode-se estabelecer com precisão um ponto de equivalência, que aí nós podemos trabalhar com 3 metodologias, através de quê? O primeiro é o ponto de inflexão da sigmoide pelo gráfico de Gram. Então, esse é o primeiro método. O segundo, eu posso fazer o gráfico através da primeira derivada, e posso fazer o cálculo também pelo gráfico da segunda derivada. Então, tenho 3 formas de achar meu ponto médio, meu ponto de equivalência. Através do gráfico de Gram, pela sigmoide. Eu posso através da primeira derivada e através da segunda derivada, que determinará a concentração da amostra sobre análise. Então, esse primeiro gráfico aqui é o da sigmoide, é pelo método de Gram. O segundo aqui é pelo cálculo, é pelo gráfico da primeira derivada. E o terceiro aqui é pelo gráfico da cálculo da segunda derivada. Ok? Agora vamos ver individualmente cada um. A titulação potenciométrica, ela pode ser realizada manual, através do agitador magnético, no sistema de titulação, através de bureta, utiliza-se um medidor de pH e um conjunto de titulação, que compreende a bureta montada junto com um agitador magnético. Tenho que usar também a barra magnética para fazer a agitação, e o becker, onde vai estar lá condicionada a minha amostra. Enquanto na titulação automática, o equipamento chamado de titulator potenciométrico realiza todas as etapas. Então, a primeira etapa, aqui nós temos um sistema onde eu faço manual, é semi-automático, onde eu tenho que ter um medidor de pH, com o sensor de temperatura e o eletrodo, o becker com a barra magnética, o meu agitador magnético, e minha bureta, onde que vai estar a minha solução padrão, a qual eu vou adicionar porções em delta de volume
e onde que eu vou aqui verificar no meu medidor de pH a variação de pH, ou milivolt. Já nessa figura aqui ao lado, eu chamo de titulador potenciométrico. Esse equipamento já vai fazer tudo. Tá? Eu vou lá fazer a programação, só abasteço com a minha amostra e a minha solução titulante, e ele automaticamente já vai adicionando e fazendo já o gráfico, ou pelo método de Gunn, ou primeira ou segunda derivada. Tá? E já vai dar meu resultado do valor médio. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, tá? Pelo método de Gunn, tá? Da sigmoide, de como é que eu determino no gráfico o meu ponto médio, meu valor médio, né, que é o ponto de equivalência. Então, eu faço um traço dos meus pontos, cada ponto deste aqui é a medida do pH pelo volume adicionado. No caso aqui eu tenho o valor de 0 a 12, minha escala, e no gráfico aqui eu tenho de 0 a 5 ml de HCl, tá? Que é o meu volume do meu padrão adicionado. Tá? Aqui são os pontos, né, de junção do volume em relação ao pH, e aí eu vou traçar uma reta paralela aos pontos superior e uma reta paralela aos pontos inferior, ok? Aí eu posso fazer o que? Pegar na junção aqui da sigmoide, tá? Na descida da sigmoide, eu passo um traço lateral dos dois lados, tá? E faço um traço médio, tá? Na lateral, nas duas laterais aqui da sigmoide. E aí, eu abaixando esse ponto médio, esse traço médio, eu vou ver qual é o meu volume médio da solução padrão que eu gastei. É este volume que eu vou lá depois calcular a concentração da minha amostra. Então, esse é um método 1 de achar, através do gráfico, qual é o meu valor médio, meu volume médio para calcular a concentração da minha amostra. Eu posso também ter esse outro método pela sigmoide, através fazendo círculos, né? Círculos, onde o ponto médio, o meu círculo, eu faço uma tracejada até o ponto médio, né? A parte média do meu outro círculo, tá? Lembrando que eu faço aqui ele adjacente, tá? A parte inferior e aqui a parte superior da sigmoide, tá? Então aqui no ponto médio de um ciclo eu faço o traço de junção até o outro ponto médio, e aonde ele tem a intersecção na minha descida da sigmoide, tá? Pego um traço e vou até meu gráfico aqui embaixo e verifico qual é meu volume médio do meu padrão que eu gastei lá na bureta, tá? Que é o ponto de equilíbrio. Tá? Posso também fazer pelo outro método, tá? Achando o meu ponto médio aqui no gráfico, traçando uma paralela também superior, fazendo uma paralela inferior nos meus pontos de junção de volume, gasto e pH, ou milivolt, pode ser milivolt também, e depois eu passo o meu traço médio, tá? Faço aqui a minha medição, passo um traço médio entre a paralela superior e inferior, aonde ela tocar na minha descida da sigmoide, eu vou descer esse ponto aqui e vou verificar meu volume médio, tá? Gasto do meu padrão em relação ao pH. Com esse resultado, eu vou lá e acho a concentração da minha amostra. Este método aqui é o método gráfico referente à primeira derivada. Então, já no caso da primeira derivada, ele vai fazer um gráfico, tá? O que pode estar ele com o pico dele na parte inferior do gráfico, como pode ser ele inverso, o pico está na parte superior, tá? Entre onde eu obter esse ponto maior aqui, seja no superior ou no inferior, né, no bico desse meu gráfico, eu passo um traço, tá, no meio, central, tá, e aí automaticamente onde bater aqui no meu gráfico, eu vou encontrar exatamente o meu valor do ponto médio, tá? O meu ponto de equivalência, que vai ser o meu volume do meu padrão que eu vou usar lá para calcular a minha amostra. Esse tipo de gráfico é gráfico de primeira derivada. Posso ter o outro modo também, que é o terceiro, que é um gráfico de segunda derivada, tá? Também pH ou milivolt em relação ao volume gasto do meu padrão na bureta. Tá? E aí no caso, esse traço vai ser, eu tenho aqui meu ponto, meu traço zero, tá? Onde esse gráfico ele vai para a parte positiva
do meu gráfico e vai descer para a parte negativa do meu gráfico. Na intersecção no meu ponto, no meu tracejado zero, tá? Aonde tiver a intersecção do meu tracejado zero, tá? Da parte positiva para a parte negativa, é o meu ponto médio. Meu ponto médio vem aqui no gráfico, traço, e aonde ele tocar aqui esse meu ponto médio, no gráfico é meu volume médio, que eu vou usar para calcular minha concentração da minha amostra. Tá? Lembrando que é pH 1 mV em função do volume. Isso tanto para o gráfico de Gram, na sigmoide, como primeira e, nesse caso, a segunda derivada. Tá? Então, vamos agora para os cálculos. Tá? Titulação potenciométrica. Vamos lá para o gráfico de Gram. Pelo gráfico de Gram, o volume eu calculo como? Volume adicionado contra o pH, isso, né, para calcular, ou volume adicionado vezes o milivolt. Então, para fazer o meu gráfico, gráfico do volume adicionado da bureta contra o valor de pH que eu vou ler no meu medidor de pH. Ou o volume adicionado do meu padrão lá na bureta contra a variação lá do meu milivolt lido no medidor de pH. Tá? No gráfico da primeira derivada é o volume 1, o V1, né, que eu vou calcular, vezes contra o resultado da primeira derivada. Esse vai ser meu gráfico. Tá? Como é que eu chego no resultado da primeira derivada? Primeira derivada eu calculo como delta pH dividido pelo delta de volume. Então, a variação do pH com a variação dos volumes, ou variação do milivolt, se eu estiver fazendo a leitura em milivolt, dividido pela variação do meu volume. Então, variação de milivolt com variação de volume, eu já tenho meu resultado de linha medida por medida de primeira derivada. Posso também fazer a leitura como segunda derivada também, para o gráfico de segunda. Então, no gráfico vai ser o quê? O meu V2, que eu vou calcular, vezes contra o resultado obtido da segunda derivada. Medição por medição. Aí, como é que eu chego no resultado de segunda derivada? Segunda derivada é o delta, é a variação da primeira derivada. Que a primeira derivada é o delta pH sobre delta volume, variação de volume, dividido pelo delta V1. Tá? Esse é o da segunda derivada. Ou, se for em milivolt, tá? Vai ser a variação do meu resultado obtido na primeira derivada, que é o que é a primeira derivada? Delta milivolt sobre delta V, que é a variação de volume, dividido por delta V1, né? Que é a variação dos volumes V1 que eu obtive na primeira derivada. Tá? Então, vamos agora para as verificações dos cálculos. A concentração da amostra é calculada como? Então, depois que eu obtiver os meus gráficos, achar o volume médio, seja pelo gráfico de Gram, sigmoide, primeira derivada ou segunda derivada, tá? Aí eu vou ter meu volume médio. Aí eu tenho condições de calcular a minha concentração da minha amostra. Tá? E é calculada como? Número de mols do titulante, que é o padrão, é igual ao número de mols do titulado, que é a amostra. Ou número de equivalência da titulante, que é meu padrão, é igual ao número de equivalência do titulado, que é a minha amostra. Tá? É uma igualdade. Ou seja, resumindo, é a concentração real do padrão vezes o volume médio do padrão que eu vou obter lá no gráfico, que é igual à concentração da minha amostra, que esse é o resultado que eu preciso, vezes o volume adicionado da amostra, que eu vou adicionar lá no Becker. Lembrando que essa adição no Becker da minha amostra é com pipeta volumétrica. Tá? Então, já vou ter um volume definido. Ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro cálculo, né? O primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo aqui vai ser o cálculo, né, que nós vamos fazer na prática, né, na atividade prática, que é a atividade demonstrativa, que é utilizando, né, uma titulação potenciométrica pela sigmoide, pelo gráfico de Gram. Tá? Então, calcular a concentração em NEC por litro de uma solução de HCl, utilizando o potencial de equivalência no gráfico de Gram, então pelo método 1, sabendo-se que a concentração real do NaOH, ou seja, o meu padrão, tá? A concentração real dele é de 1,0355 NEC por litro, concentração real, e foram pipetados, quanto que eu pipetei com pipeta volumétrica para o Becker, quanto de amostra? Pipetei 10 ml de HCl.
Então agora vamos para a parte demonstrativa, aonde nós vamos obter agora os volumes, né? Através dos volumes adicionados, vamos obter no medidor de pH, tá? Agora vamos fazer a parte demonstrativa e vamos obter agora os pHs dentro das faixas de volume que nós vamos adicionando em decorrência do que é solicitado no método. Tá? Então agora vamos dar início à atividade prática, né? Uma titulação potenciométrica, né? Do exemplo número 1, onde a gente vai calcular a concentração em NEC por litro da solução de HCl. Então ela é a nossa amostra, né? Só que usando o método 1, que era pelo gráfico de Gram, né? Calculando através da intersecção da sigmoide. Então a primeira etapa, né? Nós vamos colocar a nossa amostra de ácido clorídrico, né? Na bureta nós temos já o nosso hidróxido de sódio, na concentração real de 1,0355 NEC por litro. Então, lembrando que sempre é pipeta volumétrica. Então, uma amostra de 10 ml do ácido clorídrico para que a gente determine a concentração dessa minha amostra de ácido clorídrico. Então, com a pipeta volumétrica, adiciona-se no becker, onde já contém água deionizada, para facilitar, né, a leitura do meu eletrodo, junto com o meu sensor de temperatura, né, e a barra magnética. Então, coloca-se a amostra de 10 ml do ácido clorídrico, com concentração desconhecida. Né. Na bureta, nós já estamos com ela zerada, né, e lá temos o hidróxido de sódio na concentração de 1,0355. Então, a primeira etapa agora, vamos verificar a medição do pH no ponto zero, ou seja, sem a adição do hidróxido de sódio. Então, liga-se o agitador magnético, né, no ponto zero, o agitador magnético, e agita-se, né, a amostra, tá? E aí, em seguida já se desliga ela, está homogeneizando, e vamos verificar agora o pH no ponto zero, sem adição do nosso hidróxido de sódio. Então, verificando aqui no medidor de pH, que já foi previamente verificado, ele foi verificado no pH 7, depois no pH 4, depois no pH 10. Então, nós temos aqui um pH de 2,18. O inicial. Né? Próxima etapa agora, vamos para o primeiro ponto, que é a adição de 2 ml do hidróxido de sódio. Meu segundo ponto. Então, fizemos a primeira leitura no ponto zero, que deu pH de 2,18. Agora, com ele em agitação, adiciona-se 2 ml na bureta de hidróxido de sódio. Então, vamos até a marca de 2 ml e quando chegar na adição de 2 ml, vamos para a agitação, ok? E vamos lá para a leitura do pH. Vamos lá para a leitura do pH, aguardando a estabilização, e o pH na adição dos 2 ml foi para 2,77. Lembramos que temos que ir anotando os valores, né, para depois fazer o cálculo, tabelar e fazer os cálculos. Vamos agora para o ponto 3, né, o terceiro ponto, vamos na adição do volume de 4 ml. Então, sempre o procedimento, né, adiciona-se com agitação, tá, 4 ml, tá, então não há necessidade de ser gota a gota, ele pode ser colocado já diretamente, né, até o ponto de 4 ml, parou a adição, tá? Parou a adição, esperou um pouco ele dar uma homogeneizada, desliga o agitador magnético e vamos agora aguardar a estabilização e ver o pH. Então, o pH neste ponto foi 3,2. Tá? Continuando, vamos agora para a próxima adição, vamos agora até o 6 ml. Então, novamente, liga-se o agitador magnético,
E com agitação, vamos agora até os 6 ml. Adicionando 6 ml, novamente aguarda um momento até ele homogeneizar, desliga o agitador magnético e vamos agora no 6 ml verificar quanto foi de pH. E o pH não foi para 3,57. Ok? Próximo, vamos agora para o próximo ponto. Agora vamos para o volume de 8 ml. Então, 8 ml. Próximo ponto, 8 ml. Adicionou o hidróxido de sódio a 8 ml. Aguarda um instante, ele dá uma homogeneizada. Desliga novamente o agitador magnético. Aguarda a estabilização. Vamos agora ver o pH foi para 4,03. E vamos agora para a próxima adição. Vamos agora para o volume de 10 ml. Volume de 10 ml. Um volume de 10 ml de hidróxido de sódio. Mesmo procedimento. Adicionou 10 ml, aguardou um instante. Dá aquela homogeneizada, desliga o agitador magnético e vamos agora ver, após a estabilização no medidor de pH, ele foi para 5,15. Ok? Próxima etapa agora, vamos agora para a adição, ok? Do volume de 10,5. 10,5. Conforme o procedimento pede, para adicionar agora em meio e meio. Então, 10,5. Mesmo procedimento. Colocou-se o hidróxido de sódio. E aí vamos agora para a medição do nosso pH. Com 10,5, ele foi para 8,29. Próxima etapa, agora vamos para mais um delta de meio, vamos para um volume de 11 ml, e vamos agora verificar o pH em 11 ml. Adição de 11 ml, vamos agora verificar, adicionou 11 ml, aguardou um instante, desligou o agitador magnético e vamos agora verificar o pH em 11 ml, ele foi para 8,97. Então, 8,97 em 11 ml. Próxima etapa, vamos agora adicionar 11,5. Então, vamos adicionar mais meio ml. Mais meio ml, até 11,5. Adicionou até 11,5. Aguardou um instante, desligou, sempre o mesmo procedimento, desligou o agitador magnético, vamos ver agora o volume, o pH, para que foi no 11,5, ele foi para 9,26. Então, 9,26 é o pH. Próxima etapa, agora vamos para o volume de 12 ml totais. Então, vamos adicionar agora mais meio ml. Adicionando mais meio ml, mesmo procedimento, aguarda um instante, desliga o agitador magnético, e vamos agora verificar o pH no 12 ml. Qual foi o pH? 9,45. 9,45. Ok? Próxima etapa, vamos continuando aí a adição do hidróxido de sódio. Vamos agora para o volume de 14 ml. Volume de 14 ml. Agora vamos para o delta de 2 ml. Adicionou-se 2 ml. Aguardou a homogenização, desligou o agitador magnético. E vamos agora verificar no 14 ml. E agora vamos verificar com a adição dos 14 ml
o pH foi para 9,81, ok? Então, nos 14 ml, 9,81. Vamos agora para o delta, vamos continuando, vamos agora para o volume de 16 ml. Tá? Volume de 16 ml, continuando o delta ainda de 2, adicionou-se mais 2 ml, o 14 foi para 16, né? Aguardou um instante, até homogeneizar, desligou o medidor, o agitador magnético, e vamos agora ver para 16 o pH, para que pH foi. Então, 10,02. Então, ele foi para 10,02. Próxima etapa, continuando ainda a titulação potenciométrica, vamos agora para 18 ml de adição, continuando o delta de 2. 18 ml. E vamos, mesmo procedimento, aguardo um instante, para homogeneizar, desligo o agitador magnético, e aí para 18 ml, vamos agora verificar o pH, ele foi para 10,12. 10,12, agora vamos para o último volume, que é o volume de 20 ml. Né? O volume de 20 ml, então continuando ainda com delta de 2, então de 18 vamos até os 20. Lembrando que está sendo adicionado o hidróxido de sódio. E aí, aguardou um instante para estabilizar, para homogeneizar, ok? Aguardou, desligou, e aí vamos para a última medição de volume, de pH. Né? A última medição de pH, ele foi para 10,2. Tá? Então, já temos aí uma faixa suficiente para calcular, né, o volume médio para achar a concentração real, né, da minha amostra de ácido clorídrico, ok? Calculando através do gráfico de Graham, pelo ponto médio, né, da intersecção da sigmoide. Bom, após a atividade demonstrativa, onde nós adicionamos os volumes e os respectivos, e fizemos a leitura do pH no medidor de pH, né, na titulação potenciométrica do NaOH com HCl. Então, nós temos aqui, tabelamos os valores anotados de pH. Então, nós temos aqui o volume de 0, 2, 4, 6, 8, 10. Depois, em meio, que estava lá sendo solicitado no método, 10,5, 11, 11,5, 12. Depois passou para o delta de 2, 12, 14, 16, 18 e 20. Aqui nós listamos os valores de pH medidos ali no medidor de pH, na parte demonstrativa, na titulação potenciométrica, né? E aí nós tivemos um pH variando o inicial de 2,18, indo até o volume de 20, né? O volume adicionado de 20, até 10,2. Vamos plotando esses valores. Valor do NaOH adicionado, do padrão, com o pH, o valor de pH medido no equipamento. Vamos agora para o nosso gráfico, tá? E no nosso gráfico, pelo método de Graham, né, pela sigmoide, traçamos aqui uma paralela superior nos pontos medidos, né, paralela superior dos pontos medidos, e uma paralela inferior dos pontos medidos. Tá? Então, no caso aqui, tem pontos que ficou fora dessa reta. Tá? Então, tem que ser uma paralela média, tá, dos pontos inferiores e lá nos pontos superiores. Né? Medimos a reta superior e a reta inferior, né? A diferença no meio dessa reta, traçamos uma reta média, tá? E aonde ela tocar a intersecção da minha descida da sigmoide, tracei aqui uma reta, né, até o ponto, até a parte de verificação lá do meu volume, e obtivemos o meu volume médio. Com isso, com a obtenção desse volume médio, né, no meu gráfico, né, eu consigo agora fazer o cálculo da minha concentração, né, da minha amostra de HCl. Tá? Então, vamos lá. O cálculo, lembrando, é que a concentração real do padrão vezes o volume médio do padrão é igual à concentração da amostra vezes o volume adicionado da amostra. Essa é a minha incógnita, a concentração da amostra, isso que eu preciso saber. Tá? Então, minha concentração do meu padrão, que é o NaOH,
é de 1,0355. Lá no gráfico, meu volume médio, né, obtive lá o volume de 10,2, concentração da minha amostra, minha incógnita, e o volume que eu pipetei da amostra para o Becker, pipeta volumétrica, foi de 10 ml, conforme, né, lá na demonstração, né. E aí, calculando 1,0355 vezes 10,2, dividindo pelo 10, eu vou obter minha concentração da minha amostra de 1,0562 NEC por litro. Resultado final. Então, aqui foi pelo primeiro método, método do gráfico de Gram, pela sigmoide, né, o valor médio. Ok? Vamos agora obter um segundo exemplo, agora utilizando a primeira derivada. Então, exemplo 2. Agora, calcular a concentração em mol por litro de uma solução de cloretos, utilizando o potencial de equivalência, o ponto médio, no gráfico de quê? De primeira derivada. Sabendo-se que, então vamos agora fazer o cálculo de primeira derivada. A concentração real do meu nitrato de prata, lembrando que aqui é pelo método de argentimetria, então vou achar minha concentração de cloretos na minha amostra através de uma solução padrão, né, de nitrato de prata. E a concentração de 0,1048 mol por litro. E foram pipetados dessa amostra de cloretos lá para o Becker 20 ml com pipeta volumétrica. Então aqui nós temos o volume adicionado de nitrato de prata em ml e ali o método pediu para fazer a leitura em milivolts. E então temos aqui os resultados de milivolt. Foi medido no ponto zero, sem adição do nitrato de prata. Então o primeiro milivolt inicial da minha amostra, adicionado lá o meu volume, o milivolt foi de 12, e até o volume final adicionado, ok? E aí obtivemos aqui 426, ok? Milivolts. Agora temos a terceira coluna está vazia, que é para calcular o V1, que é e depois, através do V1, vamos calcular o nosso resultado da primeira derivada. No gráfico, vamos plotar V1 com primeira derivada e obter meu volume médio. Ok? Então vamos lá para o cálculo da primeira derivada. Como primeiro exemplo, vamos trabalhar com a linha 1 e a linha 2. A primeira linha eu não adicionei nada, é meu ponto zero de nitrato de prata. E o meu primeiro volume adicionado foi um delta de 5. Eu adicionei 5 ml. Lembrando que o gráfico da primeira derivada é volume 1, né, que é o V1 contra a primeira derivada, que eu vou montar meu gráfico e lá achar o volume médio. A primeira derivada, como é que eu calculo a primeira derivada? Lembrando que é o delta MV, nesse caso foi medido em milivolt, poderia ser delta pH, no caso aqui foi em milivolt, dividido por delta V, que é a variação de volume. Então vamos lá. O meu ponto zero foi 12 milivolts, meus 5 ml medido no medidor de pH deu 62 milivolts. Então vamos lá agora calcular meu V1 e primeira derivada. Eu calculei lá, cheguei 2,5 e primeira derivada, meu resultado foi 10. Como eu cheguei nele? Bom, cálculo meu volume, o V1 é a média dos volumes. Então como é que eu cheguei nele? Bom, de 0 e 5 somando eu tenho 5. 5 dividido por 2 eu tenho 2,5. Então meu V1 é a média dos meus primeiros volumes que eu adiciono, da linha 1 e a linha 2, teve 2,5. E para chegar nesse 10, então é a primeira derivada do volume de 5 para 0. Então qual vai ser o meu delta MV, milivolt, dividido por delta V? Então é 62 menos 12, dividido por delta V, que é a variação de volume, que foi de 5 para 0, sempre de baixo para cima. Na minha tabela. Então, 62 menos 12 dividido por 5 menos 0, então vou ter 50 dividido por 5, eu vou ter o valor então da minha primeira derivada de 10. Então já tenho o meu primeiro ponto aqui no meu gráfico. Então vai ser 2,5 com 10. Vamos agora para terceira linha. Então na primeira linha eu tive 0 contra 5. Agora eu vou para a segunda linha com a terceira linha. Segunda linha continua com 5
com 62 milivolts. Agora eu vou para a terceira linha, 15, e a leitura deu 15 totais adicionado, o meu milivolt deu 85. Tá? Bom, lembrando que o meu V1 é o que? É a média dos volumes, então 15 mais 5, 20, dividido por 2, eu tenho 10. Então já tenho lá a minha média do meu volume. Agora vamos calcular a primeira derivada, da onde saiu esse valor de 2,3. Então a primeira derivada agora é de 15 para 5, foi delta MV, então 85 menos 62, dividido por 15 menos 5. Tá? Então 85 menos 62, dividido por 15 menos 5, que vai dar 10, eu tenho o resultado de 2,3. Ok? Então já obtive minha primeira derivada da primeira linha, né? Meu V1 da primeira linha, primeira derivada da primeira linha, e também já obtive da segunda linha. E isso eu vou fazer sucessivamente até a minha última linha. Tá? E aí eu obtive a tabela completa. Tá? Sabendo-se que minha última linha, eu não calculo a primeira derivada, porque sempre eu preciso do par, da onde eu estou com o par posterior. Tá? Então, a primeira derivada, na última linha, não preciso calcular, mas preciso calcular até o meu volume anterior. Tá? Então, no caso aqui, vou calcular até o 26. O 28, eu só vou calcular o meu V1 para fazer o par com o meu 27 aqui, dos 26, que é o meu volume adicionado do nitrato de prata. Ok? Então, aqui deu V1 de 27 e 14. Tá? E aí eu tive a minha coluna já completa, né, da primeira derivada. Então, agora eu já tenho condições de plotar no meu gráfico de primeira derivada e obter meu volume médio. Meu V1 contra a primeira derivada. Então, eu vou colocar 2,5 com 10, 10 com 2,3, 17,5 com 4,4, 21 com 8, 22,5 com 15, 23,3 com 16, 23,7 com 50, 23,9 com 65 e assim sucessivamente até obter lá 25,8 com 22, 27 com 15 e o 14, né, eu não preciso calcular minha primeira derivada porque já é suficiente para poder obter meu gráfico e através do gráfico obter meu volume médio e calcular minha concentração da minha amostra, que nesse caso é a concentração de cloretos que está sendo solicitado. Então vamos agora para o gráfico. Plotando o gráfico, tá? Que eu vou ter minha primeira derivada, né, contra meu volume, tá? Então voltando aqui, meu gráfico, nesse caso, a parte superior, meu ponto superior, tá? Ele está aqui, eu vou pegar esse ponto superior, fazer uma reta média, tá? Desse meu gráfico e vou obter meu volume aqui, que vai ser meu volume médio, que é desse volume, vou fazer uma reta média desse gráfico, tá? E aí eu vou obter o volume médio, que é esse volume que eu vou utilizar no cálculo de concentração lá, da igualdade de concentração, para achar minha concentração da minha amostra. Tá? Neste caso aqui, eu achei um volume, meu volume médio foi de 24,3. Esse volume é na tracejada que eu vou obter lá no meu gráfico. E aí, voltando lá com a concentração real do padrão, vezes volume médio do padrão, é igual à concentração da amostra, que é esse meu objetivo, minha incógnita, vezes volume adicionado da amostra, eu vou agora calcular quanto eu tenho de concentração de cloretos na minha amostra. Concentração real do meu padrão, quem é? Nitrato de prata, 0,1048. Qual foi meu volume médio padrão, aquele que eu obtive no gráfico de primeira derivada, 24,3. Qual vai ser minha concentração da amostra e qual foi o volume adicionado através da pipeta volumétrica que eu adicionei no Becker, 20 ml. 0,1048 vezes 24,3 dividido por 20, aí eu vou obter minha concentração da amostra de cloreto de 0,1273 mol por litro. E aí eu já obtive meu resultado através do cálculo utilizando primeira derivada. Vamos agora para o terceiro e último cálculo, né, que é para a obtenção de uma concentração, né, de uma minha amostra, através do cálculo de segunda derivada. Agora vamos para o exemplo número 3, né, utilizando agora a metodologia para cálculo do volume médio através da segunda derivada. Tá? Então, vimos lá inicialmente, né, o exemplo
do primeiro exemplo para cálculo utilizando sigmoide, método de Gunn. Agora vamos para o exemplo número 3. Sabendo-se que o exemplo 2 nós utilizamos o método para primeira derivada. Então, no exemplo 3 nós vamos usar a segunda derivada. Então, vamos calcular a concentração em mol por litro de uma amostra de sulfato ferroso, utilizando o potencial de equivalência no gráfico de segunda derivada. Agora vamos para o terceiro método. Sabendo-se que a concentração real do dicromato de sódio, né, vamos usar o dicromato de sódio, de 0,0017 mol por litro, essa é a concentração do meu padrão, então já foi padronizado, tá, concentração real. E quanto a gente pipetou com a pipeta volumétrica de 50, colocamos quanto lá no becker de amostra de sulfato ferroso? Colocamos 50 ml. Tá? Então, vamos agora dar prosseguimento. Lembrando que essa reação aí, esse procedimento utiliza uma reação de oxidação. Tá? Então, vamos lá, nós estamos utilizando dicromato de sódio, tá? Sulfato ferroso é a reação, o meio é meio ácido, tá? E aí nós vamos ter aqui na oxidação sulfato férrico, sulfato de cromo 3, sulfato de sódio mais água. Tá? Onde vai ter a oxidação? Vai ser entre o ferro vai passar de mais 2 indo para mais 3, ele vai ser um redutor, e a variação vai ser de quanto? Vai ser de 2, né? E o outro vai ser o cromo, indo de mais 6 para mais 3, tá? Lembrando que a variação vai ser de quanto? Vai ser de 6. Só que eu tenho 6 e 2, simplificando, conforme a regra de balanceamento de oxidação, eu vou ter um delta para o ferro de 1, do redutor, e o delta para o cromo, que é o oxidante, de 3. Porém, o número de elétrons totais envolvidos aí é o valor de 6, tá? Ok? Que é ao contrário. Enquanto o de ferro eu tenho um total de 2, né? O de cromo é 3. Então, eu utilizo o inverso. Então, para cálculo, né? Para o cálculo, eu vou utilizar o número de elétrons da variância para o inverso do cromo, tá? Que é utilizado no cromo, inverso para o ferro. Então, vai ser o 6. Tá? Então, aqui a semi-reação, eu vou ter 14H+, mais Cr2O7 menos 2, 6 ferros, ferro 2, 2 cromos mais 3, 6 ferros mais 3, né, fazendo o balanceamento da semi-reação, e 7H2O. Por isso que eu vou utilizar agora no cálculo, lembrando que número de mols da titulante é igual ao número de mols do titulado. Então, o número de mols de cromato de sódio vai ser igual ao número de mols do sulfato ferroso. Só que o que acontece? Eu vou ter que, como é a oxidação, eu vou ter que levar em conta o valor de 6, que é o valor do número de elétrons. Tá? Portanto, resumindo, a concentração real do dicromato de sódio em mol por litro, vezes o volume médio do dicromato de sódio em litros. Esse volume médio eu vou obter lá no gráfico da segunda derivada, vai ser igual que a massa de sulfato ferroso em gramas, dividido por 6 vezes a massa molar do sulfato ferroso, que é igual a 152. Tá? Lembrando que esse cálculo eu utilizo ele específico para reações, né, onde eu vou ter uma oxidação. Tá? Titulação potenciométrica com oxidação. Tá? Então, voltando aqui, coloquei lá meus volumes de 0 até 24,2 inicialmente, fiz as leituras, nesse caso aqui o método pediu em milivolt, e aí eu vou agora fazer o cálculo para V1, volume médio do V1, dos volumes iniciais, calcular a primeira derivada com esses volumes, com V1 e primeira derivada, calculo V2 e minha segunda derivada. Este gráfico vai ser feito através do V2 com a segunda derivada. Tá? Continuando ainda na titulação de oxidação, eu tenho ainda, continuando, 24,3, medindo 476 milivolts, tá? E vou até o volume final de 34 ml adicionado de dicromato de sódio, lendo 1 milivolt de 722,7. Então, voltando para a primeira tabela, então, inicialmente, o meu valor zero, eu medi lá, inicial, deu 205 milivolts, fui adicionando o volume de 3, 6, 9 e assim sucessivamente,
né? Chegando na casa lá dos 24, o método pediu para ser em 0,101, então foi para 24,1, já obtive 448 milivolts, 24,2 obtive 461,3 milivolts, e aí continuando a adição do meu dicromato de sódio, né? Continuei lendo o meu milivolt até fechar em 34 ml de dicromato de sódio e obtive 722,7, que é o meu milivolt final. Ok? A partir desses resultados, vamos agora calcular minha V1, primeira derivada, V2 e segunda derivada para fazer o cálculo e achar o volume médio. Então, um primeiro exemplo. Trabalhando com as 3 primeiras linhas da minha tabela, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um gráfico da segunda derivada. Então, a segunda derivada, o gráfico é V2, é o volume 2, né? Que é o V2, contra o resultado da segunda derivada. Então, eu vou fazer o gráfico de V2 com os resultados de segunda derivada. Como que eu calculo a segunda derivada? Voltando lá, eu tenho minha variação do delta MV, que no caso aqui é em milivolt, como poderia ser em delta pH, delta MV sobre delta V, que nada mais nada menos é a variação da primeira derivada, dividido pelo meu delta V1, que é a variação dos volumes da primeira derivada. Ok? Então, daí eu calculo minha segunda derivada. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho no meu ponto zero, não adicionei nada de dicromato de sódio, li lá 205 milivolts. Quando adicionei 3 ml de dicromato de sódio, eu li já no meu medidor de pH 279,5 milivolts. Na terceira linha, eu adicionei mais 3 ml, foi para 6. E aí eu já li 302,3 milivolts. Vamos então calcular meu V1, tá? Então meu V1 de 0 para 3 é a média. Então de 0 para 3 o valor é 3, dividido por 2 eu tenho 1,5. E de 6 para 3, tá? O valor eu vou fazer a somatória, 6 mais 3 eu tenho 9, dividido por 2 eu vou ter o valor de 4,5. Então já tenho meus 2 V1, ok? Vamos agora calcular a primeira derivada, tá? Para o ponto 0 e primeira derivada para o ponto 3. Então, primeira derivada de 3 para 0 é o meu delta V sobre delta milivolt dividido por delta V. Então, vai ser 279,5 menos os meus 205, dividido pela variação do volume, que é de 3 menos 0. E aí, fazendo matematicamente, eu vou ter o resultado de 24,83. Já tenho o meu primeiro resultado da primeira derivada, da primeira linha. Vou agora calcular a primeira derivada da segunda linha, que é a variância agora é do volume de 6 para 3, que vai ser meu delta MV, variação do milivolt, dividido pelo delta V, que é a variação do volume. Já obtive meu volume médio, 6 mais 3 dá 9, dividido por 2 dá 4,5, e aí agora vamos subtrair 302,3, que é o meu milivolt dos 6 ml, menos 279,5, que é o milivolt do meu 3 ml adicionado, e dividido por 6 menos 3. Então, 302,3 menos 279,5 dividido por 6 menos 3, eu vou ter o resultado de 7,60. Já obtive, então, o resultado da minha segunda linha, minha primeira derivada da segunda linha. Agora, como eu tenho par do meu V1 e par de primeira derivada, eu consigo já calcular a minha primeira linha da segunda derivada. É o meu primeiro ponto do meu gráfico de segunda derivada. Então, minha segunda derivada, eu vou obter de que forma? Do quê? Do 4,5 até 1,5, que é o volume médio, o mesmo volume médio que é o meu V1, ok? Que vai ser o quê? A minha variação da primeira derivada dividido pela variação do V1. Então, vamos lá para os valores numéricos. Qual vai ser a variação da primeira derivada? Eu vou pegar sempre da linha de baixo em relação à linha superior, ok? Então, vai ser 7,6 menos 24,83 dividido por 4,5 menos 1,5. Lembrando que 7,6 menos 24,83 vou ter um número negativo, dividido por 4,5 menos 1,5, que vai dar o valor de 3, eu vou ter o resultado de menos 5,74. É o meu primeiro ponto no gráfico da segunda derivada. Então, meu primeiro par do ponto vai ser 3 com menos 5,74.
Tá? Essa é a minha primeira linha do meu ponto que eu achei para a segunda derivada. Tá? Voltando aqui, vamos agora fazer um segundo par, na parte de baixo. Fiz aqui 0,3, de 0 para 3 e 3 para 6, agora vamos para a quarta linha, que é o volume adicionado total de 9 ml. Tá? Fazendo o mesmo cálculo, vamos agora calcular a primeira derivada para o par, que vai ser de 9 para 6. 9 para 6, eu vou ter 317,9 menos 302,3. Isso em milivolt, dividido pela variação dos volumes, que é quanto? De 9 para 6. 9 menos 6, que eu vou ter o resultado de 3. Então, dividindo 317,9 menos 302,3, dividindo esse resultado por 3, que é 9 menos 6, eu vou ter o resultado de 5,2. Esse é o resultado da minha primeira derivada, na linha 3. Agora eu já tenho o par inferior e superior, consigo calcular minha segunda derivada, na segunda linha, que vai ser aqui linha de 7,5 para 4,5 no meu V1, né, com par de 5,20 para 7,60. Então, vai ser minha variação na primeira derivada, dividido pela variação do meu V1, que vai ser igual a 5,2 menos 7,60, né? 5,20 menos 7,60, dividido por 7,5 menos 4,5. E aí o resultado, lembrando que aqui eu vou ter também um número negativo, né? Dividido pelo número positivo, o resultado eu vou ter menos 0,80. É o resultado da minha segunda linha, da minha segunda derivada. Então, também já tenho mais outro segundo ponto no meu gráfico, que é o par 6 e menos 0,80. E isso eu vou calcular sucessivamente até a última linha do meu gráfico. Tá? Então, vou obter aqui na minha tabela, ela já completa. Tá? Eu obtive na primeira parte aqui até o 24,2 do volume do dicromato de sódio. Obtive 461,3 de milivolt. Calculei meu V1, calculei minha primeira derivada, minha segunda, meu V2, volume médio, e calculei minha segunda derivada. Ok? Isso é para a primeira tabela. Na segunda tabela, continuando, também fui até o volume de 34. Lembrando que sempre na primeira e na segunda derivada, com cálculo para a primeira e cálculo também para a segunda derivada, a última linha eu não preciso calcular a segunda derivada. Idem lá para a tabela também da primeira derivada. Ok? Agora eu tenho ela completa, o V2 e a minha segunda derivada. Vou plotar agora no gráfico os pares e obter os pontos para poder ter meu gráfico, para achar meu volume médio. Tá? Então aqui eu tenho agora o gráfico de segunda derivada, onde aqui eu obtive minha segunda derivada, e aqui eu obtive meus volumes contra os meus pontos de segunda derivada. Ok? Lembrando que aqui eu tenho o meu ponto zero, tá? Lembrando que no segundo derivado o gráfico passa do quadrante positivo para o quadrante negativo, e é na intersecção da linha da linha zero, na intersecção onde passar o positivo para o negativo no gráfico, tá? É que é o meu volume médio que eu vou obter no gráfico, tá? Então, para facilitar, tá? Então vimos aqui, ó, então é na intersecção, que é minha linha zero, na intersecção do meu gráfico, passando do positivo para o lado, para o quadrante positivo, para o quadrante negativo, na intersecção da linha zero, né, na linha zero, é que eu vou obter meu volume médio para a segunda derivada. Obtendo esse volume médio para a segunda derivada, eu consigo obter agora meu cálculo para achar minha concentração da minha amostra. Nesse caso aqui é um método de oxidação. Então, voltando lá para o meu cálculo, eu sei que concentração real do dicromato de sódio em mol por litro é igual ao volume médio do dicromato que eu obtive lá no gráfico, só que em litros, não é em ml, é igual à massa do sulfato ferroso, tá? Que é a minha incógnita, dividido por 6, que é a variação de elétrons lá na oxidação, vezes a massa molar do sulfato ferroso, que é 152.
Então, 0,0017 é a concentração real do dicromato de sódio, vezes o volume médio que eu obtive lá no gráfico, na intersecção do quadrante positivo por negativo, lá da minha linha zero, eu obtive um volume de 24,4, dividido por 1000, eu obtive aqui 0,0244, que é em litros, é igual a massa do sulfato ferroso, que é a minha incógnita, dividido por 912, que é 6 vezes 152. 912 vezes 0,0244 vezes 0,0017, eu vou obter minha massa de sulfato ferroso de 0,0378 gramas. Essa é a minha massa. Porém, está sendo pedido a concentração em mol por litro da minha amostra. Tá? Lembrando que o meu volume que eu pipetei de amostra foi 50 ml. Então, nos 50 ml, qual é essa concentração? Sabendo que a massa de sulfato ferroso obtida foi de 0,0378 gramas. Tá? Então, utilizando a fórmula de molaridade, molaridade é igual a massa em gramas do soluto, dividido pela massa molar vezes volume em litros. Então, vamos lá, qual é a massa do sulfato ferroso? 0,0378 gramas que obtivemos. Massa do sulfato ferroso, massa molar, 152, vezes volume que eu adicionei de amostra, adicionei 50 ml, em litros, 0,05. Calculando, eu vou ter a concentração da minha amostra de sulfato ferroso, que é igual a 0,0050 mol por litro. Ok? Então, obtivemos aqui os 3 formas de fazer a metodologia de titulação potenciométrica, seja pelo método 1, gráfico de Gram, tá? Pela sigmoide, pela metodologia número 2, pela primeira derivada, e metodologia número 3, através de segunda derivada. Tá? Vimos até por 3 métodos diferentes, uma por titulação ácido-base, uma foi por agentimetria, e outro exemplo também foi por titulação por oxidação. Ok? Com isso, finalizamos o nosso tópico de potenciometria e titulação potenciométrica. Até a próxima aula. Obrigado.